E vem conferir a crítica do filme Cemitério Maldito, A Origem. E chegou no Paramount Plus o filme Cemitério Maldito, A Origem. Filme esse que, como o próprio nome diz, vai contar a origem do Cemitério Maldito. Cemitério Maldito que, vale destacar, recentemente ganhou uma versão ruim que foi para os cinemas em 2019 do Cemitério Maldito, que é um livro do Stephen King que faz bastante sucesso. E essas não são as primeiras versões que esse livro recebe. Inclusive, se esse filme chama Cemitério Maldito, eu acredito que eles estão querendo enterrar muito essa franquia, como muitas franquias do Stephen King. Um autor tão bom, um autor que tem obras fantásticas que já marcaram a vida de tantas pessoas, mas infelizmente você pode até destacar algumas grandes adaptações que já tiveram da obra dele, mas quando você pega o padrão, você vê muito mais filme ruim do que filme bom, praticamente desrespeitando a obra do Stephen King. E Cemitério Maldito, A Origem é mais um desses casos. Um filme terrível de terror. Mas, para poder chegar por que eu acho esse filme terrível, primeiro eu queria falar um pouco sobre a estratégia de streaming de lançar os seus lançamentos, porque em 2019, quando começou a realmente surgir os streamings cada vez mais, acabou tendo a guerra dos streamings. Óbvio, já existiam os streamings antes, a Hulu já existia antes, e também, obviamente, a Netflix, e começou essa ideia de vamos criar streamings. Mas a partir mais ou menos de 2019, chegando perto da pandemia, acabou fazendo com que outros streamings surgissem. E a partir daí, todo possível empresa que existe quis ter o seu streaming. Então você teve Star Plus, você tem o Disney Plus, você tem a HBO Max, você também tem a própria Paramount Plus, Netflix, Apple TV. Você não para de ter streamings. Aonde você olha, tem um streaming novo no mercado. E como você acaba convencendo o seu público a entrar no seu streaming? São os seus produtos originais. E aí que começa essa guerra dos streamings. São vários streamings tentando vender seu produto para ver quem tem mais público. E você consegue fazer isso através dos seus produtos originais. Só que nem todo o streaming vai ter um catálogo tão grande assim. Então você precisa construir e criar novas franquias, novas ideias de livros, construir adaptações de livros para você conseguir fazer com que um público novo apareça. No caso do Paramount Plus, eles resolveram fazer isso com o Cemitério Maldito. Compraram a ideia do livro, já existia o filme de 2019, tanto que você pode ver que a cena inicial que é bem rapidinha, antes de começar o filme mesmo, você pode até ver que tem algumas cenas usadas do filme de 2019, em questão das crianças andando, como o cenário é feito, você consegue perceber que existe uma ligação entre os filmes de certa forma, e eles fizeram isso para colocar no catálogo e falar, olha, venha pro streaming do Paramount Plus, e aqui a gente tem um filme do Stephen King, uma obra original, que a gente está contando a história. E aí começa essa ideia da guerra dos streamings, cada um querendo colocar seu produto original para chamar um público. O problema nem todo mundo vai ter os melhores produtos do mundo. E você às vezes entrega um produto de qualquer jeito, a gente já viu isso em vários streamings, só para poder tentar trazer o público do que pensar em um produto de qualidade. E para mim, o Cemitério Maldito, A Origem é mais um desses casos que é feito de qualquer jeito, você vê que não foi bem na parte de escolher um roteirista, um diretor, um grande elenco, e focou só em vamos fazer um filme meio que com uma ideia mais para TV, para poder realmente vender no catálogo. E sai essa catástrofe aqui. O filme, para mim, quando eu penso em Cemitério Maldito, A Origem, eu penso muito naquela teoria e naquela metáfora que é usada do castelo de cartas, que muita gente gosta de usar. Que é a ideia de, se a sua base do seu castelo de cartas não for boa, seu castelo não vai ter força e ele vai acabar caindo. Uma peça vai acabar derrubando a outra. E é mais ou menos o que acontece aqui. A base do seu filme, a base do seu roteiro, ela tem que ser forte e interessante para fazer com que o público se interesse pelo filme e que o resto acabe fluindo bem. E para mim, a base desse filme é uma catástrofe, porque a gente não quer saber qual que é a origem do Cemitério Maldito. Desde o filme, do filme antigo, até esse remake que teve em 2019, no próprio filme, eles já contam qual que é a origem do Cemitério Maldito. Já falam como ele foi criado e qual que é a função dele. E eu pensei, como que eles vão fazer isso aqui? Eles vão ter que mudar tudo a história para poder fazer isso. E não é isso que eles fazem. Eles já começam errando desde a primeira cena, quando numa narração em off, eles já contam qual que é a história do Cemitério Maldito. Quando você conta a história do Cemitério Maldito na primeira cena, a origem dele, você pensa, por que esse filme chama A Origem?
se já contou a origem na primeira cena. E aí o filme começa a desenrolar. E aí você começa a ver as piores decisões que esse filme poderia ter. Esse filme, ele trabalha mal todos os elementos possíveis. Desde a parte do terror, passando pelo mistério, passando até para como funciona a parte técnica. Então é um filme que vira uma catástrofe. Mas vamos começar falando da parte realmente do roteiro, como eu falei. Já que eles não tiveram o conceito da origem para usar de uma forma interessante, eles teriam que usar outros elementos para o filme funcionar. E aqui seria os personagens, eles tentam construir uma ideia de uma família fundadora, várias famílias fundadoras, e isso poderia ser interessante, mas eles não conseguem desenvolver muito bem essa ideia. São personagens ocos, personagens desinteressantes e uma narrativa que não funciona. Tanto que o filme foi progredindo, foi apresentando os personagens e eu ficava só pensando, aonde esse filme vai levar? Porque parece que ele tá saindo de nada para lugar nenhum. Os personagens não andam. A ideia de um mistério de o que está acontecendo com aquele personagem, o Jimmy, acaba também não funcionando porque a gente já sabe. Esse mistério, esse suspense que o roteiro tenta criar, ele não funciona de maneira nenhuma, porque você já sabe o que está acontecendo com ele. Em certo ponto do filme, parece que o roteirista, ele nunca leu Cemitério Maldito, ou nunca viu nenhum filme, porque o mistério de o que está acontecendo com o Jimmy funcionaria se fosse o primeiro filme. Esse é meio que uma continuação barra prequel, então você já sabe o que aconteceu com ele. Quem for assistir esse filme já sabe, então você tem que trabalhar melhor a narrativa. E esse suspense que tentam criar em cima do personagem não funciona de maneira nenhuma. A parte de construir os personagens de modo geral não funciona de maneira nenhuma. São personagens chatos, desinteressantes, mal apresentados, mal desenvolvidos ao longo de toda a narrativa, fazendo com que o filme não funcione. A partir daí, você não se importa com os personagens. E se você não se importa com os personagens, você não vai se importar com a narrativa, porque você precisa ter um carisma e um envolvimento com aqueles personagens para saber o que vai acontecer com eles. E isso acaba não funcionando. E aí entra no segundo ponto ruim, que é a parte da ambientação. Cemitério Maldito vem de uma ideia que a cidade tem que ser um personagem. A cidade, o cemitério, eles terem aquela ideia daquela cultura, tem que realmente funcionar como um personagem à parte pro filme. E isso não funciona. Parece que a cidade tem 2 ruas e quase nenhum habitante. Não tem consequência, não tem medo e não tem perigo. Porque a cidade é praticamente morta, parece que só tem 10 pessoas morando na cidade e pior que isso, como eu falei, os personagens são desinteressantes. E olha que o elenco nem é tão ruim assim. Você vê que os atores se esforçam ao máximo com o papel que tem. Mas com um roteiro tão ruim e com uma direção tão fraca que não consegue conduzir os atores, você vê que eles ficam perdidos nos personagens que eles têm que fazer, não sabendo aonde eles têm que ir. E as falas que dão em alguns momentos na boca dos personagens é algo lamentável. É tão lamentável como esse roteiro é escrito e a fala que dão na boca dos personagens, que chega um momento que eles resolvem fazer um flashback para contar de novo a origem do Cemitério Maldito. E teve um momento que eu tava meio que prestando atenção em outra coisa, porque o filme não tava realmente me prendendo. E quando eu olhei, eu falei, será que eu perdi alguma coisa? E eu não perdi nada, realmente foi um flashback do nada. Eles sentam pra conversar e realmente contam tudo. É um filme que também é bem expositivo em alguns momentos pra resolver falhas e problemas que o roteiro tem. O roteirista não é bom, o roteirista não é criativo. E como eu falei, parece que o roteirista não conhece a história. O roteirista não consegue fazer nem que isso funcione como um bom filme de suspense, como um bom filme de terror e nem como um filme bom de Cemitério Maldito. No fim, o filme tem 1h30, mas que pareciam 3, porque não passava. Porque muita gente pode chegar aqui e falar assim, mas eu não me importo muito com essa parte do roteiro, dos personagens, o que me importa mesmo é a parte do terror. Se tiver susto, medo e boas mortes, o filme vai funcionar pra mim. Então você que vai com esse pensamento pro cinema ou no Paramount Plus, saiba que você também vai se decepcionar. As mortes que tem são poucas e muito ruins, pouco criativas, pouco inventivas, e pra você realmente se importar com elas, você deveria realmente se importar com os personagens. Então, você não se importa com os personagens, você não se importa com a morte. E aí entra o problema da direção. A direção não é boa. Ela não é boa em construir cenas, dirigir atores e, obviamente, construir o terror como um todo. Nem a trilha sonora funciona bem aqui como uma condução da parte do suspense do terror. No fim, esse filme é uma grande catástrofe que não acerta em nada que tenta fazer. É o que eu falei. O que esse filme quer ser e quem ele quer atingir. O público que quer assistir um bom filme, aqui não vai ter. Quem gosta de um bom terror de suspense, de slasher, de mortes, não vai funcionar pra você. Pra quem gosta da obra original do Stephen King, não vai funcionar. No fim, esse filme não agrada a nenhum público. E é um filme bem ruim de terror, que você vê que realmente é aquele filme caça-níquel, que usa um nome muito forte, que é o do Cemitério Maldito, joga pra ganhar público no catálogo de streaming, e é só pra isso. Tanto que eu tenho até uma teoria que se você reassistir o filme e tirar os elementos do Cemitério Maldito e fizer numa cidade qualquer, esse roteiro ia funcionar da mesma forma. Porque, de novo, o roteirista parece que não conhece a obra original. Como
Concluindo, eu termino Cemitério Maldito: A Origem com uma reflexão. Primeiro, porque esse filme existe, mas principalmente, pra quem esse filme foi feito. Porque pra mim, ele não foi feito pro público que gosta do livro. Ele não vai funcionar pra esse público. Pra quem gosta de Stephen King, não vai gostar desse filme, não vai se sentir representado por ele. Pra quem gosta de filme de terror, mesmo os que gostam de baixo orçamento, não vão se identificar com esse filme. E quem gosta de um bom filme também não vai se identificar. Então, no fim, esse filme é feito pra quem? Pra mim, ele é feito pra ninguém. Um filme que tecnicamente é muito baixo e na parte de roteiro funciona menos ainda. A parte como trabalham o universo, os personagens, a narrativa, nada funciona aqui. Eu posso destacar um ator ou outro que consegue superar um pouco no roteiro terrível, como o ator do Jimmy, mas de modo geral é um filme que carece de tudo que ele pode entregar. E por isso que eu fecho o filme Cemitério Maldito: A Origem com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Cemitério Maldito: A Origem? Você gostou? Você não gostou? O que você acha dos filmes, do livro? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.